tema desse encontro é unidade, não é? E eu fiquei pensando, como é que a gente pode falar sobre unidade na vida da igreja? E tem muitos princípios. Hoje a gente teve uma aula tremenda do pastor Adilson, lá em Efésios, sobre unidade, uma exposição bíblica fora de série, não é? Deve estar gravado, então recomendo você ouvir, maravilhosa exposição que ele fez sobre unidade. Mas eu fiquei pensando, como é que isso funciona na prática? Porque trabalhar unidade não é fácil, não é? Em qualquer lugar que você vai tem gente, né? E gente é complicada. Pode olhar para quem está perto de você assim, você é complicado. Agora, se você falou com gosto, escuta, porque ele vai responder para você, você é pior. Não é verdade isso? Não é? Eu me lembro de uma aula, né, que eu estava lá e o meu professor, um homem saudoso, muitos dos irmãos conheceram, até vou citá-lo daqui a pouquinho nesse sermão, o Dr. Shed estava falando sobre amar as pessoas. E na classe, uma classe pequena, a gente podia ter assim, uma interlocução maior com o professor, e eu virei para ele, eu me lembro até hoje, e disse assim, mas pastor Shed, e aquelas pessoas que são uma pedra no nosso sapato? Você já teve uns que são pedra mesmo no sapato, tá? Ele olhou com aquele jeitinho dele, calmo, sereno e tranquilo, e falou, talvez Deus tenha colocado no seu sapato. Como é que a gente vive na prática a unidade? E eu queria olhar para um personagem da Bíblia que me ensina como ser um líder que trabalha pela unidade. Ainda que ele tenha tido conflitos, porque é impossível não os ter. Unidade não significa que a gente não venha a ter conflitos. Mas que tipo de líder promove unidade? Então eu queria começar, e eu vou passear em vários textos da Bíblia, porque eu vou olhar para esse personagem como alguém que vai nos ensinar alguns valores de liderança, porque aqui tem, todo mundo aqui é líder, todo mundo está exercendo algum ministério, todo mundo está fazendo algum trabalho na sua igreja. Então, quem promove unidade são os líderes. Quais são os valores? A palavra de Deus vai nos ensinar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 20 a 25. E depois a gente vai estar, de 20 a 24, e depois a gente vai estar olhando outros trechos. Eu vou estar lendo na versão da NVI em português, que diz assim: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Eu não preciso explicar o contexto, porque vocês lembram bem o que está acontecendo, não é? Primeiro foram os samaritanos que chegaram, e a igreja de Jerusalém ficou em polvorosa. O que é que está acontecendo? Manda alguém investigar lá o que está acontecendo. De repente, agora eram os gentios. Já tinham tido um episódio com Pedro, não é? Ali na casa de Cornélio. E agora, imagina, antes de Pedro chegar na igreja, saído ali pertinho de Jope, para ir a Jerusalém, a notícia já tinha chegado, já tinha convocado uma assembleia extraordinária para colocar em xeque o pastor da igreja. Como é que ele tinha entrado na casa de um gentio? Mas agora piorou, porque não era um episódio, agora tinha uma multidão de gentios chegando na igreja.
e um princípio de divisão começou. E aí eles escolheram um homem estratégico, um líder, para ir naquele lugar e sondar o que estava acontecendo. E escolheram Barnabé. E eu vou olhar para agora, não para o contexto, nem para a história, mas vou olhar por que Barnabé foi escolhido. Acima de tudo, porque Deus estava por trás de todas as coisas. Porque era o homem certo para promover unidade. Mas o que ele tinha para promover unidade? Ele tinha algumas qualidades que eu queria desenvolver aqui com os irmãos. Primeira qualidade de um líder que quer promover unidade, ou melhor, a qualidade principal de um líder que quer desenvolver unidade, é a capacidade de inspirar outros. Se você quer produzir unidade, inspire. Inspire pessoas. Você quer promover unidade? Inspire pessoas. Isso faz com que, mesmo que a gente discorde, pessoas sigam você. Porque há algo de Deus em você que gera confiança. Então, o grande princípio na vida de um líder para promover unidade é ser um líder inspirador. Quer promover unidade? Inspire. Agora, como é que a gente inspira pessoas? Então, eu vou olhar agora para esse homem e vou tentar aprender quais eram as qualidades desse homem que inspiravam a ponto de, em situações tão complicadas, gerar unidade. Versículo 24 diz assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitos foram acrescentados ao Senhor. Primeira qualidade de um líder que inspira é ser gente boa. Sabe aquela gente boa, né? Que você olha assim e dá alegria, de que você quer chegar perto, você quer ouvir, você quer estar junto. Falando do Dr. Shed, nós tínhamos uma aula difícil com ele, que era uma aula de exegese do Novo Testamento. E vocês conheciam o Dr. Shed, a maioria de vocês conheceram. Ele era aquela pessoa que tinha uma fluência no grego fenomenal. Ele pregava no púlpito da nossa igreja, da sua igreja, com o Novo Testamento grego, sem mais nada, direto pregando a palavra. Fazia a tradução. E a gente, então, tinha um laboratório. Nossa aula era um grupo não muito grande de alunos, em volta de uma mesa na biblioteca do seminário, cerca de 15 alunos, uma mesa muito grande, ele sentado na cabeceira, todo mundo em volta, e ele começava: Pascoal, leia aí em grego. Eu falava: misericórdia. Não, sua pronúncia está ruim, melhora isso. Aí ele tal, agora traduza. E a gente ia lá e traduzia. Agora você faz para mim a declinação. Que negócio é esse aqui? Nem me lembro mais. Vai lá. Aí, como é que faz isso aqui? Analisa essa palavra aqui. A gente tinha que analisar. E tudo com grego na mão, tal. E aí ele começava a ensinar. Mas o homem tinha alguma coisa tão bonita de Deus na vida dele. Quem o conheceu sabe que eu estou falando a verdade. Não era só conhecimento. Eu nunca vi esse homem falar mal de ninguém. Nunca. Tá? Até em questões complicadas. Ele tinha uma humildade, apesar do conhecimento dele tão grande, que inspirava a gente. E aí terminou um semestre, ele abre o caderno de presença e diz: que interessante, nenhum aluno faltou a nenhuma aula. Quem era o maluco de faltar? Gente boa, a gente quer estar perto. Gente boa inspira. Gente boa transpira graça. Como é que a gente promove unidade? Sendo gente boa. Sabe, nós precisamos de líderes que nos inspirem pela sua bondade, pelos olhos bons,
pela capacidade de nos ajudar a ver o lado bom de qualquer circunstância. Às vezes a gente só é capaz de ver o que é ruim, o que não funciona. Mas a gente precisa ter olhos bons para ver aquilo que a gente aprendeu aqui entre os pastores, o potencial de Deus na vida das pessoas. Eu confesso que eu não sou tão bom assim. Eu me lembro de um garoto lá da igreja, um adolescente, que estava começando o seu processo de ideia de ir para o Ministério da Música, e ele veio trabalhar como obreiro na nossa igreja, mas o menino era muito folgado, sabe aquele seminarista folgado mesmo, né? E assim, tratante, falava uma coisa, depois fazia outra e tal. E eu perdi minha paciência e falei assim, eu vou mandar embora esse menino não vai ser mais obreiro da igreja, não dá mais. E aí chegou o Michel e falou, não, esse menino tem potencial, pai, vamos investir nele. Eu falei, eu não tenho paciência de investir nele, ele é enrolão, olha só, e namorador demais, e outras coisas e tal, e eu só vi o ruim. O Michel falou, não, isso daí vai dar coisa boa. Hoje ele trabalha como um dos ministros de adoração e louvor na PIB de Curitiba, um grande compositor, está no comecinho do ministério dele, Luizinho, menino bom. Mas eu não fui capaz de ver com bons olhos, mas meu filho viu. E porque ele viu e investiu na vida dele, e porque ele teve olhos bons, hoje a gente tem um ministro maravilhoso lá na igreja. Como é que a gente promove unidade? Com olhos bons. Se eu só enxergar o que está feio e ruim, a gente nunca vai produzir o melhor. Se eu não tiver coragem de caminhar com as pessoas naquilo que elas não sabem fazer ainda, e não tiver paciência com elas, elas nunca vão ser boas em nada. A mamãe que nunca levou a sua filha para lavar louça, pequenininha, que faz aquela sujeira na pia e não lava nada. Depois você tem que lavar a pia, ela, a casa inteira. Não é verdade? Mas ela está fazendo isso porque ela está tendo os bons olhos de enxergar um futuro melhor. Quem é que promove unidade? É aquele que inspira com seus bons olhos. E por isso, eles mandaram Barnabé para lá. Porque esse tipo de líder é um líder cativante. Eu creio que uma das coisas que Deus quer fazer é mudar os nossos olhos. E é interessante que Jesus ensinou exatamente isso. Lá em Lucas 11, versículos 34 a 36, ele diz assim, vou ler na versão da NVT, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Queria perguntar para você, você é um líder que inspira? Eu creio que sim, senão você não estaria aqui. Você não conseguiria liderar ninguém se não inspirasse. Mas a minha pergunta é, como é que você vê as pessoas? Como você enxerga aqueles que estão ao seu redor? E aqui me permitam ir um pouquinho além. Como você lidera a sua família com os seus olhos? Seus olhos são bons? Eu estava num retiro de pastores e preguei sobre relação familiar entre pastor e família, naturalmente, especialmente os filhos. E aí, naquele retiro, eu falei o seguinte, todo mundo vai fazer uma lição de casa.
A lição de casa é que você vai escrever uma cartinha para cada membro da sua família. Mas nessa cartinha você não pode fazer uma crítica. Você só pode elogiar as coisas boas que você vê nas pessoas da sua casa. Primeiro dia eu dei esse exercício. Na manhã seguinte eu perguntei, fizeram o exercício? Poucos fizeram. Segundo eu falei, olha, eu vou chamar aqui na frente daqui a pouco. E assim foi. Quando chegou o último dia, no último dia já estava saindo do retiro, chega um pastor de cabelos brancos, me segura pelo braço e diz, eu preciso falar com você. Eu disse, meu irmão, eu tenho que sair correndo para pegar um avião. Ele falou, mas não, o senhor não sai daqui sem falar comigo. Eu falei, tá bom, meu irmão, então fala. Ele disse assim, a coisa mais difícil foi escrever uma carta para minha filha. Porque eu não conseguia ver nada de bom para escrever. E nessa hora Deus começou a falar comigo. É por isso que ela é revoltada, porque você nunca viu o potencial que ela tem. E aí eu comecei a escrever uma carta para ela. Dá uma olhada na minha folha, toda marcada de lágrimas, porque eu estou pedindo perdão para ela, porque Deus a fez com tantas qualidades e eu não era capaz de ver. Queridos, às vezes a gente está vivendo isso dentro de casa. A gente não sabe porque o nosso filho está revoltado, porque a gente só está falando mal de João, de Pedro, de Antônio, porque a gente não sabe por que eles saíram da igreja, porque a gente leva as nossas tristezas, angústias e conflitos para a mesa de casa. Agora, se a gente tiver olhos bons, a gente vai inspirar pessoas. Como é que são os seus olhos? Essa é a minha pergunta para você. Barnabé foi lá porque ele tinha bons olhos. Segunda qualidade de um líder que inspira. Está lá, ele é cheio do Espírito Santo. Versículo 11, capítulo 11, verso 24. Ele é um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aqui a gente vai descobrir que essa é uma grande necessidade no mundo. Há líderes cheios de conhecimento. Há líderes cheios de inteligência. Há líderes cheios de sabedoria humana. Há líderes cheios de títulos. Há líderes cheios de si mesmos. Mas não são muitos os líderes que são cheios do Espírito Santo. E, queridos, a gente não faz a obra de Deus se a gente não chegar com a graça de Deus enchendo, com a plenitude de Deus enchendo a nossa vida. Por quê? Porque, queridos, às vezes, os nossos olhos não são capazes de enxergar a realidade na perspectiva de Deus. Por isso que os nossos olhos são ruins. Nós enxergamos na perspectiva do direito, da justiça, da ordem, da autoridade, até do legalismo. E, queridos, às vezes a gente fica olhando para as igrejas, de modo geral, e nossas igrejas são muito mais parecidas com os fariseus do que propriamente com Jesus. Nós sabemos tudo da lei, mas temos tão pouca misericórdia, tão pouca graça, tão pouco acolhimento, porque para viver isso, queridos, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Gente assim, ele respinga graça. Alguém cheio do Espírito Santo nos inspira porque respinga graça. Eu estava no encontro de pastores na cidade, interdenominacional, e tinha um pastor muito simples do meu lado. Eu nunca tinha visto aquele pastor, não conhecia aquele pastor. Era a primeira vez que nós estávamos juntos. E alguém disse, pastor Agostinho, será que o senhor podia dar graças para a gente tomar o café? E aquele pastor simples, muito simples, levantou a mão para o céu e começou a orar. Senhor, muito obrigado por esse café, pela unidade dos irmãos.
Meus irmãos, eu comecei a me arrepiar da cabeça aos pés. Eu não sei se você já orou com alguém que não está falando nenhuma palavra rebuscada, mas algo da graça de Deus está fluindo e respinga. São líderes que inspiram a gente. Eu estava na Turquia, assistindo um culto, e tinha do meu lado uma senhora iraniana que não falava turco nem inglês, estava lá cultuando a Deus. Do jeitinho dela, da cultura dela, da igreja dela, coberta com um véu. Começou o momento do louvor e adoração, ela não sabia cantar as músicas. Mas quando chegou o momento da oração, aquela mulher levantou suas mãos para o alto e começou a orar em persa. Eu não entendo uma palavra de persa, mas o fluir do Espírito Santo veio de uma maneira tão grande, só com aquela mulher orando em persa, pequenininha, velhinha, que eu comecei a chorar pela presença de Deus. Gente cheia do Espírito Santo nos inspira, porque respinga a graça. Estava no congresso AD 2000, já faz tempo, né? AD 2000 foi antes de 2000, então já faz tempo mesmo, né? E a gente estava lá num congresso internacional com milhares de pessoas pensando na evangelização do mundo e 250 brasileiros. E a delegação brasileira estava brava, irritada. Você estava lá, Alessio? Estava brava, estava irritada, queria sair. Colocaram a gente lá num lugar, 30 quilômetros de Seul, numa montanha de oração. A gente não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Todo mundo comendo aquela comida medicinal, né? Aquela comida coreana típica, né? Então a gente não sabia o que era. Me lembro que uma mulher estava usando uma luva até aqui em cima, metia a mão, pegou um negócio que eu nunca mais soube o que era, jogou no prato assim, não sei se era uma cobra, uma enguia, era um negócio parecido com aquilo em cima, assim, para a gente comer, e a gente bravo. E aí então fizeram uma reunião extra, só dos brasileiros, e levaram um missionário australiano para falar. E aquele homem fez um sermão maravilhoso, mas o que eu me lembro foi da aplicação que ele fez. Ele falou que nós estávamos reclamando de tudo, e ele disse, eu estou tão feliz aqui, porque eu sentei do lado do fulano. Eu falei, eu não lembro, não sei quem é fulano. Ele falou assim, esse aqui, o irmão dele foi morto por causa do evangelho. Eu sentei do lado dele. Eu estava sentado do lado do ciclano, sei lá quem é ciclano. Ele falou, esse aqui é um homem que Deus usou poderosamente para abrir um campo do mundo, e ele estava do meu lado, eu estou curtindo tudo isso aqui. E aí ele fez a seguinte aplicação: o vaso que é grande demais, demora mais para ser cheio, mas um vaso que é pequenino, uma gota do orvalho do céu transborda e respinga. Sabe por que às vezes a gente não é cheio do Espírito? Porque nós somos vasos grandes demais e cheios demais de outras coisas. E nós temos que ser menores e esvaziar-nos para caber a graça de Deus dentro de nós. Agora, se somos esse vaso pequeno, isso não nos apequena, porque quando a graça de Deus cai, transborda e respinga. Senão fica só para você. Do que você é cheio? Essa é a minha segunda pergunta. Líderes que inspiram e que promovem unidade são cheios do Espírito Santo. Agora, é fácil a gente saber do que você é cheio. Eu não preciso ter uma radiografia espiritual para saber do que você é cheio. E eu posso dizer para você que você pode fazer esse teste sozinho. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio.
Meu querido, se o teu coração estiver cheio da graça, você vai falar da graça de Deus, você vai ver a graça de Deus, você vai enxergar a graça de Deus, você vai enxergar o potencial das pessoas, você vai enxergar os propósitos de Deus. Agora, se você estiver cheio de você mesmo, ou cheio de qualquer outra coisa, aí vai estar o teu tesouro, porque o coração está junto com o tesouro, e aí você vai refletir aquilo que você está buscando nessa vida. Líderes que promovem unidade inspiram pela vida cheia do Espírito. Eu quero estar perto. Eu quero que um pouquinho respingue. Você está entendendo? E a gente é um catalisador. Terceira coisa, são líderes cheios de fé. Diz a Bíblia aqui, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ser cheio de fé é a capacidade de ver o invisível. A fé é isso. A gente vê o que não existe. Você chega num lugar e você não vê esse palco, esse telão, porque talvez não tenha nada disso. Ninguém aqui abre uma igreja se não for cheio de fé, porque você chega num lugar que não tem ninguém e você vê a igreja do Senhor. Você vê o que não existe. Alguém diria para você, é maluco. Está entendendo? Quem é a pessoa cheia de fé? Aquele que crê no impossível. Aquele que chega e diz, não, isso aqui não vai funcionar. Chegou alguém e disse para você, não vai funcionar aqui, funciona em outro lugar. Aqui não funciona. Ele diz, não, se Deus colocar a sua mão, vai funcionar. Ah, não tem dinheiro. Não tem problema, não faço a obra com dinheiro, eu faço com fé. Ah, não pode. Ah, tudo pode, porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis. Pessoa cheia de fé é aquele que escolhe sempre o imperecível, o eterno, e não aquilo que é apenas passageiro. Pessoas cheias de fé inspiram e geram unidade. Por quê? Porque nesse mundo está todo mundo quebrado, arrebentado, destruído. E vou dizer mais, está todo mundo cansado de conhecimento. Pega aí qualquer coisa que você queira saber, escreve aí no Google, ele vai responder. Estava um pai falando com um menino de 5 anos, ele não sabe escrever, mas ele já aprendeu a apertar o botãozinho e falar para o Google perguntando as coisas. Tá? 5 anos. E o pai comentando isso aqui, aquilo, e falou, papai, é fácil. Isso é fácil. Falei, o que é fácil, menino? É um negócio complicado. Falei, é fácil. Olha aqui, apertou, falou, Google, isso aqui e tal. E o Google começou a falar, está vendo, pai? É fácil. Nós estamos cheios de conhecimento. Sabe o que a gente precisa? De pessoas que nos inspirem com a sua fé. Que creiam no impossível. Que vejam o invisível. Que optem por aquilo que não perece. E aí as pessoas começam a se agregar. E milagres de Deus começam a acontecer. Eu acho que as oficinas que mais são necessárias são aquelas que trabalham no nosso coração a visão espiritual das potencialidades de Deus. Deus responde orações. A gente tem que orar. A gente tem que mostrar para o nosso povo que essa aqui é casa de oração para todos os povos, e que Deus responde às orações. E você não é poderoso, você pode falar que você não é poderoso, que você não tem poder, mas que você conhece quem tem, Jesus Cristo o Senhor, e ora. Agora, por que a gente não faz isso? Porque a gente não crê que Deus vai responder a oração. Eu estava lendo um livro dos batistas aqui do Sul, traduzido para o português, um comentário bíblico do Brodman, se não me falha a memória, e num dos textos ele falava sobre oração. E o autor dizia o seguinte, nem sempre a oração vai funcionar,
mas é um bom diletantismo para a alma. Eu falei, eu não oro como oração de diletantismo para fazer bem para a alma. Eu oro porque eu estou falando com o Todo-Poderoso Senhor do Universo. Ele pode me dizer sim, não ou espera, mas Ele vai falar comigo e eu quero ouvir a voz dEle. Eu oro porque Ele está me ouvindo. Se você ora por desencargo de consciência, não adianta orar, mas se você é uma pessoa de fé, coisas de Deus vão acontecer. Estava numa assembleia, discutindo a compra de um terreno, há muitos anos atrás. Um terreno que era do lado da igreja que eu pastoreava e que há 25 anos a igreja sonhava em comprar. E quando ela fechava um preço, o vendedor ia lá e aumentava o preço. E fechava o preço de novo, ele ia lá e aumentava de novo. E aí, então, alguém fez uma proposta na Assembleia. Olha, vamos nomear uma comissão e dar poderes amplos para essa comissão ir lá, fechar o negócio, fazer o sinal e acabou. Não tem que voltar, porque se voltar ele vai mudar o preço de novo. E aí começou a briga, não pode. Vai dar poderes para essa comissão? Não, tem que voltar para a Assembleia, não vai voltar para a Assembleia. Sabe aquela briga de Batista? E aí levantou uma senhorinha lá no fundo, peça a palavra. Eu era pastor, tinha 21 anos de idade. Eu peço a palavra, pastor. Pois não, minha irmã. Ela começou, Senhor Jesus, nós estamos orando há 25 anos por esse terreno. Louvado seja teu nome, nós vamos comprar. Amém. Silêncio. Eu proponho que se dê condição à comissão e tal. No dia seguinte estava comprado o terreno. Queridos, louvado seja Deus, porque tinha uma mulher de fé lá no fundo do templo. Quem são os que promovem unidade? Líderes que inspiram pela sua fé. Quarta coisa, posso falar? Dá tempo ainda? Nossa, já está na hora de acabar. Vamos lá. Atos 11, versos 20 em diante, 23 em diante, diz assim: Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Talvez a característica mais marcante deste homem era a sua capacidade de encorajar e formar novos líderes para a igreja de Jesus. E eu creio que foi por esta razão que os apóstolos o enviaram a Antioquia. A igreja tinha muita dificuldade de compreender que o Senhor não somente estava fazendo coisas novas, alcançando pessoas que eles não imaginavam que poderiam ser alcançadas, e muito menos usadas com poder pelo Senhor, porque eles achavam que o Espírito Santo era só para os judeus. Afinal de contas, eles não eram judeus, eles eram gentios, pagãos, que se convertiam a Cristo, sem terem se convertido primeiro ao judaísmo. Mas algo novo de Deus estava acontecendo, e por isso enviaram não apenas um líder com bons olhos, mas com um coração encorajador. E foi esse mesmo homem que viu o potencial de Paulo. Agora, deixa eu fazer um parênteses, porque Paulo, quando se converteu, foi para a cidade de Jerusalém, foi apresentado aos apóstolos, e ele criou tanta confusão em Jerusalém. Vocês irmãos lembram disso? Que os apóstolos falaram, vai para casa, meu filho, que Deus te abençoe em Tarso. Quando Barnabé vai para Antioquia, ele lembra do testemunho de Paulo. Vocês lembram do testemunho de Paulo? Quando ele é visitado por Ananias, que ora por ele, e caem as vendas. O que Ananias diz para ele? Que ele ia ser apóstolo dos gentios. E ele estava na primeira igreja gentílica, um homem com olhos bons, um homem
cheio do Espírito, um homem cheio de fé, crê nas revelações de Deus. Ele diz: Deus já preparou a pessoa para estar aqui. Eu vou buscar esse cara. Ele vai até Tarso e traz de volta. Agora você vai começar o teu ministério. Paulo não estava pronto. Deus estava trabalhando com ele, quebrantando o seu coração, trabalhando o seu orgulho, trabalhando uma série de coisas que ele precisava mudar. Mas ele precisava de um discipulado pastoral. E então agora Barnabé dá para ele essa oportunidade e investe na vida dele. E queridos, se a gente teve um apóstolo Paulo que escreveu quase metade do Novo Testamento, é porque havia um líder chamado Barnabé, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi capaz de trazer aquele que até os apóstolos disseram: vai para casa, meu filho. Ele disse: está aqui o teu lugar. São essas pessoas que fazem conexões, que inspiram. E interessante é que os apóstolos não brigaram com ele. Você já conseguiu brigar com alguém que te inspira? Eu digo assim: olha, eu não estou confiando muito no teu método, mas eu já vi tanta coisa boa de Deus na tua vida que eu vou dar um voto de confiança. E queridos, um pastor e um líder numa igreja não tem outra coisa a não ser credibilidade. O dia que ele perder a sua credibilidade, acaba tudo. E essa credibilidade vem de algumas características dele. Dele ser confiável no que faz, vive, fala. Senão não tem credibilidade. Dele ser consistente. Porque se você é aquele líder que hoje está pensando assim, amanhã está pensando assado, está correndo para um lado, está correndo para o outro, não tem consistência, diz assim: esse cara é louco, vai seguir um doido. Ele pode ser um doido na sua capacidade visionária, mas ele tem consistência nas suas ações. E ele tem a chancela do Espírito Santo de Deus. Você vai perceber a mão de Deus na vida dessa pessoa em tudo que faça. Todo mundo diz: isso aqui não dá. Dá certo na mão desse cara. Não dá certo ali. Dá certo na mão desse cara. Não dá certo. Dá certo na mão. Por quê? Porque esse é um líder que inspira. Tempo acabou. Eu vou só citar as outras questões que eu vi aqui, tá? Ele inspirava pela sua liberalidade na obra do Senhor. Não preciso contar a história, você já sabe, Atos 4. Quem é o primeiro a entregar os seus bens ao Senhor? Barnabé. E aqui vem outro princípio de confiabilidade. Isso eu aprendi na minha vida, com Deus. Se você precisa levantar uma oferta, a primeira oferta é a sua. E proporcionalmente vai ser a maior de todas. Porque se você não for o exemplo, ninguém vai te seguir. Se você vai falar de dízimo, o primeiro dízimo é o seu. Se você vai falar de um coração dadivoso, o primeiro é o seu. Se você vai falar de unidade denominacional, você é o primeiro a fazer a sua igreja participar financeiramente da denominação. Porque se você não fizer isso, você está ensinando os seus líderes que confiabilidade, fidelidade é relativo. E a gente vive num mundo relativo. Eu fico impressionado com a doutrina do dízimo. Eu creio na doutrina do dízimo, tá? Eu vou dizer claramente, talvez você não creia, mas eu creio na doutrina do dízimo. Aprendi primeiro com o exemplo da minha mãe, no momento mais difícil da vida dela, quando o papai se separou e a gente tinha que viver com 30% do salário e eu tinha que organizar as despesas da casa porque ela estava doente.
E aí eu fiz as contas da casa e a mamãe disse, está faltando uma coisa, que é o dízimo. Falei, mãe, só não está entendendo. A gente está ganhando 30% só do que a gente ganhava 100%. Tem que pagar o mesmo aluguel, a mesma água, a mesma luz, tem que comprar comida. Não dá, não cabe. Filho, se você não colocar primeiro de Deus, aí que não vai dar. Eu coloquei. E aprendi com ela a ver a boa mão do Senhor. Mas eu aprendi uma coisa da doutrina do dízimo. Você já reparou? Quem administrava o dízimo não eram os sacerdotes, eram os levitas. Todo o dízimo ia para os levitas. E os levitas tinham que separar o dízimo dos dízimos e entregar para o sacerdote. Um dia eu estava estudando esse texto e falei assim, mas por que não foi para o sacerdote? Por que foi para o levita? Porque o levita era o subalterno do sacerdote. Não estou entendendo. E por que ele tinha que separar o dízimo dos dízimos? E aí a minha mente foi iluminada. Porque aquilo que é administrado integralmente por mim é meu. Está entendendo? Se eu tenho 100%, eu sou dono. E então, se o 100% fosse de administração dos levitas, eles seriam os donos do dízimo. E então ele disse, pega o dízimo dos dízimos e entrega para o sacerdote. Porque esse é o mesmo princípio do dízimo. Deus é dono de tudo, Ele te dá 100%, mas você reconhece que Ele é dono de tudo, devolve para Ele 10%. Porque se você ficasse com 100%, você seria o dono. Mas às vezes nós, como líderes e como pastores de igreja, fazemos justamente o contrário. Achamos que nós somos o dono dos dízimos da igreja. Ou a igreja é a dona dos dízimos. Querido, Deus continua sendo dono dos dízimos. E por isso, a gente dá fundo perdido uma parte, e eu sugiro que seja 10%, porque a Bíblia fala em 10%, que você diz, não importa se administra bem ou mal, porque se você administrar mal um dia, alguém da tua igreja vai dizer, está administrando mal, não vou dar, porque esse não me pertence, pertence ao Senhor. E quando a gente vive isso, e não olha só para o umbigo da gente, a gente aprende liberalidade. Liberalidade não é só aquilo que eu controlo. Eu conheço gente muito liberal, mas que só dá oferta para aquilo que ele vai controlar. Está entendendo? Eu dou uma oferta, mas se eu controlar o teu serviço com essa oferta. Querido, oferta é liberalidade. E termino com essa história. Um encontro na igreja de juventude, da Jocum. Nós cedemos o templo para a Jocum fazer um encontro. Jovens, tinham mais ou menos uns 2.500 jovens ali na igreja. E todos eles missionários da Jocum. E aí o líder falou assim, nós vamos levantar uma oferta jocumeira. Eu falei, nunca vi esse negócio. O que é oferta jocumeira? O senhor vai ver. O senhor vai ver. E aí ele começou a dizer, olha, nós temos uma meta, nós vamos fazer tal coisa, hoje nós vamos levantar tanto. Eu falei, misericórdia, cara ousado. E aí eu comecei a ver alguma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Alguns jovens daqueles que estavam lá, um frio de Curitiba, uma noite fria, gelada, não tinham o que dar. Começaram a tirar os tênis e colocar no altar. A camisa, colocar no altar. O casaco, colocar no altar. Alguns que tinham alguma coisa, colocaram o seu carro no altar. Eu sei que no final daquele culto, eles tinham levantado aquilo que eles precisavam, glorificavam a Deus. E eu falei assim, o que aconteceu aqui? Aí me faltou fé. Eu falei assim, eu acho que só acontece na Jocum esse negócio, que acho que na Igreja Batista não vai acontecer. E a gente estava na campanha da construção do nosso templo lá. E o tradutor que tinha
feito a tradução durante aquela semana, era um pastor batista, e eu tinha pedido para ele pregar no domingo de manhã. E ele falou assim: pastor, eu fiquei tão impactado com aquilo que aconteceu ontem à noite, e eu queria fazer um levantamento de uma oferta aqui, pregar sobre essa oferta, levantar uma oferta. Eu falei, tá bom, faz, né? Pensei comigo, falta de fé. Isso vai acontecer na Jocum aqui, com russo, italiano, alemão, é tudo assim, ó. E aquele homem começou a pregar, e ele começou a fazer a mesma coisa que tinha acontecido no sábado à noite. E aí começou a acontecer algo estranho. Gente começou a ir lá na frente. A primeira coisa estranha que aconteceu foi uma garotinha que foi lá na frente, pequenininha, e levou uma chupeta e colocou no gasofilácio a chupeta. E a mãe chorava e dizia: pastor, essa chupeta, ela não larga de jeito nenhum. E ela quis vir entregar para Jesus a chupeta e tal. E aí aquilo assim, no microfone, aí o outro chorando do outro lado. Aí chegou um diácono da igreja. Sabe aquele diácono que tem um paletó só, que todo mundo conhece o paletó de dia de ceia. Ele só vem com aquele paletó no dia de ceia. E aí então, ele foi lá chorando e colocou o paletó dele. E uma irmã chegou e falou assim: pastor, o irmão fulano só tem esse paletó, como é que ele vai servir a ceia? E ela falou assim: pastor, eu tenho $100 guardados, eu vou dar $100 pelo paletó velho dele, mas o senhor devolve para ele. Eu falei: tá bom, meu irmão. Aí cheguei lá e falei: ô irmão fulano, tem uma irmã aqui e tal, assim, $100, está aqui os $100, botou aqui e tal. E eu peguei o paletó, devolvi para ele. Ele começou a chorar, e falou assim: como eu posso receber o que eu consagrei ao Senhor? E colocou de novo no lugar. Quebrou a igreja. Daí começou a aparecer carro, começou a aparecer casa, e assim foi. Por quê? Porque um gesto de liberalidade inspira liberalidade. Um gesto de poder inspira poder. Um gesto de divisão inspira divisão. Um gesto de compaixão inspira compaixão. Com que você tem inspirado as pessoas? Me perguntaram quando eu estava terminando o meu ministério: qual é o legado que você quer deixar? E alguém perguntou: é o templo? São os seus livros? E eu respondi o que vou responder aqui para vocês. Eu gostaria que eu tivesse sido um pastor que tivesse inspirado pessoas, e que as pessoas pudessem ser inspiradas pela minha vida. Isso promove unidade, isso promove santidade, isso promove atitude de vida para crescer. Que Deus nos faça líderes assim, que inspirem. Fica de pé para a gente orar, pode ser? Já estão tocando há meia hora essa música, né? Até para acabar, tá? Então vamos lá, não é? Mas vamos orar juntos aqui. Como é que você está inspirando pessoas? Eu sei que você inspira, querido, senão você não estaria aqui. Como é que você está inspirando? Que áreas da sua vida o Senhor está dizendo para você nessa noite: talvez esteja na hora de mexer nisso aqui? Onde está o teu foco? O que a tua boca está falando mais? Isso está cheio o teu coração. O que a tua agenda está cheia mais? Isso está determinando quem você é. Inspira, e unidade vai vir. Pai querido,